Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda na parte de número 6, que Jesus vai da Galileia para Jerusalém. E neste pedaço, nesta parte, nós já chegamos ao capítulo 12, estamos no finalzinho do capítulo 12, onde Jesus explica a responsabilidade dos servos. Então presta bastante atenção aqui, porque esta parte é muito importante para você que é seguidor do Senhor Jesus. Lucas então passa a discutir os privilégios, as responsabilidades dos apóstolos. E aqui ele usa como comparação a figura do mordomo. O mordomo era um escravo que tinha como tarefa gerenciar, administrar tudo que era do seu senhor. E por isso ele precisava ser fiel e prudente para que tudo funcionasse, para que tudo estivesse em conformidade com aquilo que o seu Senhor queria. E aí ele faz uma advertência de certeza de castigo para aquele servo que não faz o que é necessário fazer. Todos os servos, todos os mordomos têm missões, têm funções, têm trabalhos específicos para desempenhar, para cumprir. Então aqui, se ele não faz o que ele tem que cumprir, se ele não desempenha o seu dever direitinho, ele vai acabar sendo punido por isso? Claro que sim, porque não se faz o que se tem que fazer. A certeza deste castigo é a certeza de que quando nós recebemos muitas coisas para cuidar, nós estamos recebendo responsabilidade. Ah, mas eu tenho uma posição privilegiada. O teu privilégio, meu amado, significa a tua responsabilidade. Porque quanto maior é o teu privilégio, maior é a tua responsabilidade. E aí, quando este mordomo que estava à frente de tudo, ele abusava da confiança do seu senhor, quando o senhor voltava, o senhor o surpreenderia naquilo que ele estava fazendo de forma errada. E aí ele vai ter um castigo, ele vai ter uma retribuição que não é muito boa em relação àquilo que ele fez de errado. A responsabilidade é daquele que recebe o privilégio. Aquele que recebe o privilégio. Os homens, eles são castigados por praticarem o mal? Sim, mas também por não praticar o bem. Então toma cuidado, porque a nossa obrigação não é só fazer algumas coisas, mas é também fazer. Significa que se eu não faço o bem que eu poderia e deveria fazer, porque eu recebi privilégio para fazer isso, eu recebi dom para fazer isso, eu recebi vantagens para fazer isso, e eu não estou fazendo, significa dizer que isto também é razão de ser castigado? Claro que sim, porque nós temos responsabilidades, nós temos funções, nós temos trabalho, nós temos que desempenhar certas coisas. Por isso Deus nos dá dons, por isso Deus nos dá privilégios. Tá? E aí, mas eu não sabia, eu ignorava. Amado, você não pode usar isso como desculpa. Por que você não pode usar isso como desculpa? Você tem a Bíblia. A Bíblia está aqui
para te ensinar. Então, se você diz eu não sabia, significa dizer que você foi negligente, inclusive no estudo. Você tem responsabilidade de estudar, você tem responsabilidade de aprender, você tem responsabilidade de... Tá, mas e como é que eu faço? Eu não entendo. Você tem o Espírito Santo. Nós recebemos privilégios. Ter uma palavra, ter a Bíblia é um privilégio. Existem muitos povos que não podem ler a Bíblia, que não podem ter uma Bíblia. Existem muitos povos que não podem se reunir para discutir sobre a Bíblia. Existem muitos povos que não podem estar em oração, que não podem estar em louvor, que não podem estar em adoração. Então, meu amado, nós temos privilégios? Temos. Nós somos livres para professarmos a fé que nós quisermos. Nós escolhemos ser desta fé. Nós escolhemos estarmos na igreja. As igrejas são permitidas. Existe permissão para nós nos congregarmos, existe permissão para nós adorarmos, existe permissão para nós louvarmos, existe permissão para nós estudarmos a palavra, existe permissão para. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Amados, quantos vídeos são produzidos gratuitamente? Você tem, por exemplo, acesso a mais de 300, 600 vídeos só no meu canal. Eu me preparo? Sim. Eu compro obras, eu faço cursos, nós estamos preparando toda a análise, estamos disponibilizando e não cobramos um único tostão. Você pode orar? Pode. O Espírito Santo precisa ser pago? Não. Você pode louvar? Pode. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um CD. Existem rádios. Então, amados, nós temos esta possibilidade. Você pode ter uma Bíblia, você pode ler quando você quiser, você pode orar quando você quiser, você pode adorar quando você quiser, você pode se reunir quando você quiser, você pode estudar quando você quiser. Você tem privilégios. Isto são privilégios. Você recebe de Deus dons do Espírito. Isto é privilégio. O que nós estamos fazendo com o que nós recebemos? O que nós estamos fazendo com as coisas que nos são dadas? Nós somos colocados como mordomos sobre as coisas do Senhor. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso estudo, em todos os lugares, nós somos colocados como servos diferenciados. O que nós estamos fazendo? Então, aquele servo que não faz a vontade de Deus, que não cumpre a vontade de Deus, ele é culpado? Sim, ele é culpado. Ele é culpado porque ele recebeu benefícios, ele recebeu dons, ele recebeu condições, ele foi colocado num determinado local. E a palavra de Deus diz, no verso 48, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Quanto mais nós recebemos, amados, mais nos é pedido. Porque nós somos servos, nós somos mordomos, nós estamos para administrar as coisas do reino. Nos foi confiado algumas coisas. O que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso? Isto será pedido, isto será cobrado. Porque foi dado. Foi dado e será cobrado. Então entenda que a responsabilidade, ela segue o privilégio. E eu não posso separar os dois.
Quanto mais coisas eu recebo, quanto mais privilégio eu recebo, mais responsabilidade eu tenho. Maior é aquilo que a minha obra, né? Aquilo que eu tenho que fazer, que nós chamamos de missão. Maior é a nossa missão, porque maior foi o nosso privilégio, porque maior foi o que nós recebemos. E aí, Jesus começa a falar que ele não veio trazer nada diferente do que fogo. Fogo aqui é julgamento. Aliás, ele diz assim, que já está queimando. Ou seja, o julgamento já está em operação. Amado, não espere que você receba um convite especial para o julgamento, porque o julgamento já começou. Então era bom começar a se espertar, a ficar ligadinho para aquilo que é necessário fazer. Porque ele veio trazer fogo, ele veio trazer julgamento. Este julgamento não passou por ele sem nada, porque ele também passou pelo julgamento. Ele foi crucificado por mim, ele foi crucificado por você, ele foi crucificado por todos os pecadores. E ele cumpriu, ele suportou. A vinda de Jesus é um julgamento, é o plano de Deus para o homem. Ele suportou primeiro, antes de qualquer um de nós, porque foi ele que passou e venceu. Agora, como nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos ter que passar pela nossa cruz. Nós vamos ter que passar pelo desafio da cruz, porque Jesus passou e ele nos mostrou o caminho. Claro, nós não vamos ser crucificados fisicamente, com pregos, etc, etc. Não, mas é espiritual. Nós precisamos deixar na cruz, nós precisamos sacrificar tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que é material, que é do mundo, nós temos que morrer para o mundo. Então, isto nós temos que seguir. Jesus está chamando os seus seguidores, os seus discípulos, os seus apóstolos, para tomar a sua cruz e seguir com ele. Ele vai na frente nos mostrando, ele ficou com a pior parte, ele ficou com a parte mais difícil, ele ficou com a parte que só ele poderia suportar. Nós precisamos apenas, com o auxílio dele, com o auxílio do Espírito Santo, seguirmos espiritualmente o exemplo que ele nos deu. E aí, Jesus começa a dar mais uma comparação, dizendo que aqueles galileus, aqueles judeus eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Jesus gosta de chamá-los de hipócritas porque eles têm um comportamento hipócrita. O que quer dizer isso? Que eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Eu te ensino assim, mas eu vou fazer diferente. Tá? Sou hipócrita. Hipócrita é falar de um jeito e fazer de outro. As tuas ações não estão em conformidade com a tua palavra. Por quê? Ele diz, olha, se você vê uma determinada nuvem, uma cor do céu, um vento, não sei o quê, você sabe o tempo. Se vai chover, se não vai, se vai fazer frio, se vai fazer calor amanhã, se vai fazer sol. Você sabe. Você sabe ler a natureza e entender o que vai fazer o tempo. Eu sei quando vai gear, quando não vai gear, quando vai nevar, quando vai chover. A gente sabe disso, a gente sente isso, a gente sabe ler a natureza. Mas eles não sabiam ler aquilo que era importante. E o que era importante? Aquilo que já estava previsto.
nos profetas, aquilo que já estava na lei, que era a vinda de Jesus. Eles não tinham capacidade de saber o verdadeiro significado da vinda de Jesus, porque eles não queriam ver. Eu não quero nem saber. Mas você tem que saber, porque é o reino de Deus que está chegando à terra. Eu vou discernir o tempo, discernir o céu, mas não os lugares celestiais. Eu não tenho nenhum interesse de ficar de bem com Deus. Jesus está aqui, o reino de Deus chegou. Eu não tenho nenhum interesse porque, assim, está escrito isso, porque fulano Beltrano falou. Não interessa o que fulano Beltrano falou, não interessa o que os fariseus falaram. Interessa o que Deus está falando através do seu Filho, da vinda do seu Filho, da vinda do reino dele. Quando o Senhor condena um homem, ele condena até as últimas consequências. Mas Deus é maldoso. É? Quanta chance ele deu? Quantas oportunidades ele deu antes de condenar? Quantos profetas ele mandou? Quantos pastores ele mandou falar? Quantas pessoas vieram dizer? Quantas vezes a lei foi lida, as escrituras foram lidas? Quanto de chance foi dado? Segunda chance. Quantas chances Deus deu? Foi mais, muito mais do que duas. Na minha vida e na tua vida, são muitas chances. Ele deixou para o final, já não tinha mais o que fazer. E aí sim, vem a condenação. Porque ele está retardando todas as coisas exatamente para que aconteça o arrependimento. E aí uma chance depois de outra, depois de outra, depois de outra. Mas vai chegar um momento em que não haverá mais chance. E nós já estamos chegando neste momento. Amado, que não seja no leito de morte. Mas, ok, se for no leito de morte, amém, porque ainda deu tempo. Haverá um tempo. E este tempo não será prorrogado. Haverá um momento em que não terá mais chance. Então nós temos que aproveitar, porque o tempo urge, porque é agora o tempo. E se nós não aproveitarmos, as consequências virão e serão aplicadas até o final. Ele já falou no vídeo passado, nós falamos do Geena, do inferno. Ele vai falar isso de novo. Nós já sabemos disso. Então ninguém é inocente e ninguém desconhece. Está na hora de ouvir e fazer. Jesus explica que num acontecimento que eles discutem um acontecimento onde 18 galileus morreram quando caiu a torre de Siloé. Lucas não explica isso, mas Jesus, ele menciona isso, porque estava todo mundo falando ali perto dele, ele menciona isso e ele diz, olha, vocês estão entendendo errado. Se aquelas pessoas morreram, não era porque eles se tornaram mais pecadores do que todos os outros. Não foi por causa disso. Jesus explica que eles receberam sim uma morte horrível, mas não porque eles eram piores do que os outros. E ele diz, olha, para isso não acontecer, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender para evitar que se morra sem a chance, ou a última chance, apesar de que já foram dadas muitas,
sem a última chance de arrependimento. Então, o arrependimento tem que ser feito antes de que não haja mais chance, porque morreu. Eles morreram enquanto estavam fazendo sacrifício. Caiu a torre de Siloé, que é o que a gente imagina que tenha acontecido, que Lucas não explica. Deus era longânimo? Ele não era, ele é longânimo. Ele deixa até mais uma, mas a oportunidade não é para sempre, meu amado. É isso que Jesus está explicando aqui. Há uma urgência de arrependimento. E aí ele explica o seguinte, olha, é como aquela parábola da figueira. Toda vez vinha aqui, ela foi plantada num solo maravilhoso, fértil. Vem e ela não deu nada. Vem outro ano e ela não deu nada. Ou seja, é uma figueira bonita, viçosa, num solo bom. Por que não produz? E aí ele diz, não, vamos arrancar. Até que alguém diz o seguinte, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou arrumar, vamos dar mais um ano. Se na próxima safra ela não der frutos, ok, então aí ela vai ser cortada. Amado, nós já estamos vivendo este último ano. Nós já fomos adubados, nós já fomos estercados, nós já fomos afofados, a terra é boa, todas as condições estão aqui. Por que é que nós não produzimos? Só tem mais um ano para produzir, porque a partir desse momento que não produzimos, o que vai acontecer? O agricultor vai arrancar a figueira, porque a figueira não dá frutos. Então a figueira que não dá frutos, apesar de tudo que se faz para que ela produza, ela vai ser arrancada. Foi dada uma última chance e nós estamos vivendo a última chance. Num sábado, de novo, num sábado, Jesus está numa sinagoga e ele olha para uma pessoa, uma senhorinha, encurvadinha, toda entrevadinha, com uma deformidade. Sei lá, podia ser uma espondilite deformante, alguma coisa de articulação. De qualquer forma, a espinha estavam os ossos estavam todos deformados, fundidos, não dava para se mexer, não dava para se endireitar, ela ficava encurvada. Jesus olhou aquela mulher, ninguém falou absolutamente nada. E ele foi lá, impôs as mãos e a curou. A mulher, quando viu que foi curada, começa a dar glórias, começa a dar vivas, começa a se alegrar. Só que as pessoas vendo que aquela mulher há 18 anos estava entrevada e ela não tinha chance, né? O que acontece? Começaram a reclamar porque foi no sábado, porque tem um monte de dia para curar, porque que tem que ser no sábado, etc, etc. Jesus disse, olha, me diga quem aqui não desata ao seu animal, o seu boi, né, a sua vaca, e não leva para o campo para beber e para comer? Se você faz isso num animal que está preso, quem dirá para uma filha de Abraão? O propósito da lei não é ficar sem fazer nada no sábado, o propósito da lei é para o homem. E se eu faço cuidado com animais, quem dirá com as pessoas? Estou cuidando dela, estou libertando dos laços de Satanás. E se isso for no sábado, muito que bem, glória a Deus. E aí as pessoas ficaram envergonhadas, porque elas estavam lendo a lei de forma errada, lendo a lei sem misericórdia, sem preocupação com aqueles que precisavam.
mesmo sendo no sábado. Ok, glória a Deus, porque foi em algum dia. E aí Jesus começa a dar algumas outras instruções. Ele diz, olha, o que é o reino de Deus? E ele começa a comparar o reino de Deus. O reino de Deus é como se fosse um grão de mostarda. Como se fosse um grão de mostarda. Amado, olha aqui. Olha esse grão de mostarda aqui. Olha aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Mais forte. Aqui, ó. Olha esse grão de mostarda. Olha o dedo do homem. Olha esse grão de mostarda. Esse grão de mostarda, depois de plantado, ele vai dar um arbusto que pode chegar até uns 4 metros de altura, mais ou menos. Saiu daí, deste grãozinho, né, um arbusto onde as aves fazem o ninho. Né? Ela não é bem uma árvore, né? Ela é tipo um arbusto. Né? Então veja, o resultado final é tão grande que até as aves fazem ninhos ali. As nações da terra vão se achegar àquele reino que é um reino de Deus, que Deus está trazendo para eles, mas eles não estão enxergando. Eles não estão enxergando, estão dizendo que é insignificante. Mas olha no que vai acontecer, no que vai resultar. Ele diz que o reino de Deus é como se fosse o fermento que uma mulher junta em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha dá mais ou menos 25 quilos de farinha. 25 quilos de farinha, meu amado, são 5 pacotes. 5 pacotes de 5 quilos vai dar 25 quilos de farinha. Mas eu preciso colocar 25 quilos de fermento? Não, não há necessidade. Eu preciso pôr um pouquinho de fermento ali e aquele fermento leveda toda a massa. É o reino de Deus, através da influência de Cristo, que vai trabalhando e que vai crescendo, fazendo aquela massa crescer, porque ela está levedada. E aí alguém pergunta, mas Senhor, quem vai entrar? Quem consegue então se salvar? E Jesus diz, esforçai-vos, esforçai-vos, sede esforçados, se preocupem, vão atrás, porque vocês vão entrar por uma porta que é estreita. Amados, a porta que nos conduz, o caminho que nos conduz ao reino de Deus, não é um caminho, sabe, uma porta enorme. Não, é estreita. Só a pessoa vai passar por lá. Vai ter que largar toda a carga que é para ela ir estreita, passando por ali. Lucas não diz que porta é estreita, mas eu me lembro de uma outra parábola, né? A do camelo que está passando pela agulha. O que é agulha? Agulha, meu querido, é a porta minúscula que se abre no portão da cidade. Então eu tenho um portão maior e eu tenho a agulha, que é menor. É como estreita a porta para que o camelo passe. Como é que o camelo passa por ali? São poucos. Poucos os que passarão pela porta estreita. São aqueles, tá, que se arrependem e agem antes, porque na hora que a coisa acontecer já é tarde demais. Quem não entrar é aquele que foi tarde demais, quando a porta já está fechada e ela não vai se abrir. Ah, mas e ela vai dizer, mas veja, porque eu te ouvi nas praças, eu li a tua palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conheço. Amados, o Senhor
vai dizer, né? Vai, porque eu não te conheço. Eu não conheço você. Por que eu não conheço? Porque eu não tenho comunhão contigo. Então eu não vou deixar entrar na minha casa, no meu caminho, nessa porta estreita, que não se preparou antes, que nem se arrependeu antes, que não se converteu antes. Haverá choro e ranger de dentes. Choro, ranger de dentes é muita emoção. Choro é lamentação, ranger de dente é fúria, que é o máximo que tem entre o choro e o ranger de dente, é frustração, é decepção, tá arrilhando os dentes. A gente fala arrilhar os dentes de tanta fúria, porque não entrou. E não entrou e não vai entrar, porque a porta não vai se abrir. Tem um tempo em que a porta estava aberta. A partir do momento em que essa porta se fecha, ela não abre mais, meu querido. E aí nós vamos ter surpresa de quem entrou, de quem não entrou, de quem acha que, né, vai entrar e não entra, ou de quem tem humildade, né, e vai entrar. Todos esses estarão à mesa, todos esses estarão no banquete com o Messias, um banquete com o Cordeiro de Deus, nas bodas do Cordeiro. E aí a palavra diz: eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque primeiro foi dado acesso ao povo de Deus e ele negou. E aí abriu-se o convite para todos os gentios e os gentios estão entrando, nós entramos. Mas ao final, meu querido, haverá ainda tempo antes da porta se fechar para que o povo de Deus entre. Meu amado, não espere que a porta esteja se fechando. Entre, mas entre com antecedência. Amém, meu querido? Bons estudos.